Olá, amigos. O tema de hoje escolhido a transição planetária e, sinceramente, um tema que eu não me sinto muito à vontade de estar conversando pela questão do pânico em que muitas vezes isso gera nas pessoas. Mas, por outro lado, é importante vocês terem acesso a essas informações para que vocês possam estar se preparando em breve aí para as mudanças geológicas e que acontecerão aí com o nosso planeta em breve. É inevitável isso. Então eu vou tentar usar uma linguagem que tente assustar o menos possível para que leve a vocês consciência, não pânico, não medo, mas simplesmente consciência e preparação para que vocês passem por esse estágio com tranquilidade, serenidade, estejam vocês encarnados ou no astral, e sigam a caminhada de vocês adiante com a equipe espiritual de vocês. Pois bem, a transição planetária está associada, na verdade, a mudanças geológicas e gravitacionais que ocorrerão com o planeta Terra, que sairá do seu eixo devido à passagem, mais uma vez, aí de Nibiru, que, segundo a NASA, está prevista aí, fontes não divulgadas, abertamente, para 2063, entre 2063 e 2078, novamente, aí a passagem do planeta Nibiru, que é um planeta errante que está dando voltas, né? E a sua última passagem entre nós aqui aconteceu exatamente na época do dilúvio, segundo os relatos bíblicos, né? Aquela coisa toda do dilúvio nada mais foi do que a passagem do planeta Nibiru, que ocasionou a explosão da atmosfera marciana, tirou a Terra do seu eixo e isso causou aqueles 40 dias de chuva, né? Para você ter uma ideia, o tsunami que aconteceu na época do dilúvio foi responsável por transferir toda a antiga Atlântida para a nossa atual Antártida. Mas a Atlântida era uma região tropical, quente, era uma região totalmente diferente, climatologicamente falando, e hoje se encontra toda coberta de gelo. Isso ocorreu devido a essa transformação geológica que houve na época do dilúvio com a passagem de Nibiru. Só que dessa vez nós temos um agravante, que teremos a passagem de Herculobos também. Naquela época tivemos apenas Nibiru. Com a passagem de Nibiru juntamente com Herculobos, aí a coisa vai ser muito mais séria. Por isso fala-se em tsunamis com 800, quase talvez aí 1000 metros de altura. Por isso a vida dimensional em que estamos não será mais possível. Essa vida só será possível a partir de uma, vamos dizer, quinta dimensão, mais especificamente 5.8 dimensão. Por isso existe tanto trabalho, tanto empenho das equipes espirituais em tentar se resgatar as pessoas, fazer com que as pessoas entrem numa mudança de consciência interna, de paz, de amor, e ascendam-se internamente, concluam seu processo de ascensão, para que quando isso acontecer, essas pessoas possam seguir a sua caminhada espiritual e não serem afetadas climatologicamente falando, seja aqui, se elas estiverem encarnadas, ou no astral. É por essa razão que Ramatiz fala sobre aqueles famosos 3 dias de escuridão, que estão associados justamente a esse período em que a Terra vai sofrer e praticamente vai ficar na escuridão. Mas existe também um outro componente na transição planetária, de fator geológico, é que a Terra, ao mudar o seu eixo, vai ficar mais próxima do Sol. Provavelmente Júpiter se torne até mesmo uma supernova. Isso quer dizer que nós teremos temperaturas altíssimas e baixíssimas no planeta. Mais uma vez, enfatizo, por essa razão não será possível mais a vida dimensional como nós conhecemos no planeta devido a esses eventos. Resumindo, ou nós ascendemos, elevamos a nossa frequência e o plano espiritual nos leva, estejamos aqui encarnados ou no astral, ou infelizmente nós podemos sofrer todos esses acontecimentos aí e o plano espiritual pode estar indo embora e podemos ficar largados ao Deus dará, segundo as nossas próprias escolhas de frequência. Existe na constelação de Sagitário e Aquário 5 planetas ou mais preparados para receber
os exilados da Terra, os futuros exilados da Terra, que são pessoas que não conseguiram atingir um nível de consciência para se libertar do planeta durante milênios que passaram aqui e vão receber uma nova chance. Nós temos aí uma grande leva então das pessoas que se enquadram nesse perfil sendo levadas para esses planetas na constelação de Sagitário e Aquários. Recentemente, por volta de uns 2 meses atrás, durante o meu sonho, durante a noite, eu fui levado astralmente, não no corpo astral, né? O corpo astral ele só atinge no máximo até a Lua. Mas um dos mentores que trabalham comigo me levou a um desses planetas, nessa constelação de Sagitário ou Aquários, talvez, um desses planetas que receberão os futuros exilados da Terra. E eu pude ver que realmente ali, eu já pude enxergar e constatar ali pessoas, vidas biológicas naquele planeta evolucionando dentro daquele modelo, vamos dizer assim, mais difícil. Então a coisa vai ser mais complicada, mais bruta mesmo, segundo as próprias escolhas dessas pessoas. Entendam que não é castigo, é a própria escolha deles em viver dessa forma. De uma forma ou de outra, a tendência da alma é voltar para a fonte que tudo é, evolucionar, seja em ciclos encarnacionais mais leves pelo amor, ou seja em ciclos encarnacionais mais duros, vamos dizer assim, pela dor. De qualquer forma, isso vai se ajustar no final de tudo. Então, esses planetas já estão preparados para receber os futuros exilados da Terra. As mudanças gravitacionais na transição planetária também estão associadas a explosões solares, que já acontecem numa magnitude menor, e as equipes estelares fazem drenagens. Existem algumas fotos na internet, alguns documentários, que você pode ver naves, pode enxergar naves drenando essas explosões solares que estão acontecendo. Então, como uma forma de retardar o efeito de todos esses eventos, as equipes estelares têm feito essas drenagens no nosso Sol, tentando aí nos dar mais tempo para que nós possamos conseguir atingir uma frequência maior e não ficarmos presos à mercê desses acontecimentos que estão por vir. Daí enfatizo mais uma vez a importância de nós entrarmos na frequência do perdão, do equilíbrio, da harmonia, do desapego desse planeta, do desapego de família, desapego de tudo que é material, o apego excessivo, trabalhar esse apego, sentimentos de culpa, de religião, e se preparar para que o plano espiritual tenha condições de nos resgatar, nos transferir naturalmente através do desencarne para essa quinta dimensão, onde podemos estar protegidos aí a partir de uma 5.8 dimensão. Então, a transição planetária, que já está em andamento, inclui todos esses fatores, essas catástrofes, infelizmente, mas isso, quem mais vai sofrer, eu quero que vocês entendam uma coisa, gente, quem mais sofre são as pessoas que estão apegadas à Terra. Esses sofrem ao tomarem conhecimento desses eventos, porque eles têm medo, pânico da morte, de tudo que vai acontecer. Mas a pessoa, quanto mais ela tiver conectada com a espiritualidade, a morte para ela passa a ser uma coisa natural, como é, e como já aconteceu centenas de vezes, como muitos de vocês estão me ouvindo agora aqui no planeta. Mas a proposta dessa vez é que você tenha consciência que está fazendo a passagem e esteja indo por um lugar melhor, de acordo com seu próprio esforço pessoal interno. Então, como eu disse, não existe uma data específica para isso. A NASA tem essa previsão para 2063, entre 2063 e 78, dessa nova passagem de Nibiru, mas o que eu posso dizer para vocês é que existem muitas mudanças que estão para ocorrer conosco aí até o ano de 2026. Algo vai acontecer com o nosso planeta. Talvez algo relacionado à barreira de frequência. Não digo talvez algo de catástrofe física no planeta, mas algo sensorial e mediúnico está para acontecer muito forte aí nessa faixa até o ano de 2026. Então, gente, a tendência daqui para frente é
irem acontecendo aos poucos essas mudanças, o mais importante é vocês estarem se preparando para que vocês não entrem na energia de pânico e de desespero. Porque quem entra nessa energia é quem está desconectado do eu superior e conectado à matriz de controle. Então daí a importância de nós entrarmos nessa frequência resgatável, vamos dizer assim. Os mentores, obviamente, seguem adiante nessa transição planetária. Infelizmente, o índice de perda de discípulos, vamos dizer assim, de alunos, é de 80%, mais ou menos. Por quê? Porque as pessoas, elas facilmente se corrompem pelo poder. Eles não conseguem tirar de dentro do coração essa necessidade de ter poder sobre o outro ou sobre as coisas. Esse é o maior problema, o maior empecilho nessa mudança de frequência. Então, muitas pessoas que estão no centro de poder do planeta, pessoas que têm conhecimento desses eventos, financiam escavações intraterrenas, já se preparando para uma futura evacuação planetária. Mas infelizmente, se você pesquisar, você vai entender que muito dinheiro é desviado por algumas nações na construção dessas cidades intraterrenas, porque já se tem conhecimento da possibilidade desses eventos que realmente vão ocorrer futuramente. Infelizmente, somente quem tem um pouquinho mais de dinheiro vai ter acesso a esse tipo de evacuação planetária. A grande questão é que, mesmo eles sobrevivendo a tsunamis, a essas mudanças geológicas, se escondendo embaixo da Terra, eles vão ser obrigados a evoluir. Não vai ter mais outra saída. Ou tu evolui ou tu morres. Então, assim, de certa forma vai ser uma saída para que eles evoluam de uma forma ou de outra. Então, por volta de 1000 a 1500 anos da nossa existência, o planeta ascensionou totalmente, até aquelas pessoas que ficaram escondidas, não por amor, mas porque não tinham outra saída. Não tinham mais outra opção. Então, falando um pouquinho para vocês de eventos futuros. Mas aqueles que atingirem esse nível de consciência a partir de uma 5.8 dimensão, poderá ser levado pelo plano espiritual aí, esteja no astral ou aqui, e seguir a sua caminhada, vamos dizer assim, do outro lado. O mais importante é se mantermos no reto viver, reto pensar, porque diante das loucuras que irão acontecer nesse planeta e já estão acontecendo e vão se intensificar mais ainda, quem tiver nessa energia de equilíbrio vai conseguir não só se ajudar, como ser, vamos dizer assim, um referencial de orientação para as outras pessoas. Porque muitas pessoas, ao passar por essas catástrofes, não vão conseguir, vamos dizer assim, se manterem vivas, vão perder a cabeça, vão cometer suicídio, então muita coisa está para acontecer. E o mais importante é que vocês não entrem nessa energia. Se reconectem à hierarquia de vocês, se reconectem à essência de paz interna de vocês e entendam que é mais fácil mudarmos de planeta do que mudar o planeta. Existe a famosa operação resgate, separação joio de trigo, que é tirar, o comando estelar está tirando, selecionando as pessoas que estão nessa frequência mais pacífica e evacuando. Essa evacuação começa pelas realidades paralelas da Terra, pelo astral, umbral e por último a nós que estamos aqui encarnados. Os vossos guias fazem parte também desse processo, muitos deles. Então assim, está havendo essa evacuação. Por falar nisso, para vocês que têm trabalhado conosco aqui no site, têm feito as meditações, está havendo uma mudança também no nosso ancoramento. Então, como nós estamos trabalhando com a ascensão, o nosso ancoramento está ascensionando. E muitos estão, vamos dizer assim, tendo aí possibilidade de resolver todas as suas questões com o planeta e partir aí até o ano de 2026. Então, muita coisa vocês vão perceber de mudança na frequência de vocês, mas de uma forma positiva relacionada a esse fator.
Então, gente, pequeno vídeo que eu fiz aqui falando sobre essa transição planetária, que está associada a essas mudanças geológicas que inevitavelmente vão acontecer, mas a morte é apenas uma transição de consciência. Mas mesmo morto do outro lado, se a sua frequência estiver baixa, a partir de uma quarta dimensão, você vai sofrer os impactos geológicos, seja do Sol ou de outros fatores climatológicos que irão acontecer. Ou seja, não tem como escapar disso se não elevarmos a nossa frequência para uma frequência mais amorosa, de perdão, uma frequência também, enfatiza a importância, menos religiosa e menos dogmática, menos culpa, menos pecado, menos crenças que destroem a nossa essência, vamos dizer assim. Se perdoe, se ame, se veja como divino, tente fazer o seu melhor e saia daqui, tente sair daqui sem culpa, pedindo sempre esse apoio, essa força da sua equipe espiritual que te ajude nisso. Como eu disse para vocês, grande parte será transferido aí para esses planetas em Sagitário e em Aquários, que estão aí já recebendo aí os exilados, futuros exilados da Terra. Tem uma pergunta para finalizar aqui que fala sobre os deficientes, pessoas especiais, né, que carregam algum tipo de deficiência no seu corpo físico. Bom, eu queria dizer para vocês que um corpo físico deficiente também, ele não quer necessariamente dizer que aquela alma não seja evoluída. Ela pode estar realmente passando por algum processo de estar se limpando de acordo com a sua crença. Ela pode realmente estar passando por um processo de autolimpeza por faltas do passado, realmente que ela tenha cometido. Mas não quer necessariamente dizer que essa pessoa que tem essa deficiência seja uma pessoa sem evolução. Eu particularmente já conversei com pessoas especiais que têm deficiências, não fisicamente falando, desdobradas, com o espírito delas fora do corpo, com a alma delas fora do corpo. E eu vi ali um ser com muita evolução, inclusive. E muitos eu vi até humildade. Então, ao acontecer essa transição, o que se é avaliado não é o corpo físico, porque o corpo físico fica, né? Para que a hierarquia estelar vai querer o nosso corpo físico altamente contaminado com agrotóxicos e envenenamentos químicos que nós temos aqui na nossa alimentação? O corpo fica. O importante para a hierarquia é a consciência. Não se esse corpo está com deficiência ou não, mas quem está ali, o que está ali e se a sua consciência é resgatável. Essa é a questão. Então, cada caso é um caso. Nós podemos ter uma pessoa dentro de um corpo físico com deficiência revoltada, não aceitando aquela situação porque o seu ser como uma alma não mudou internamente, ou podemos ter uma pessoa que realmente ali entrou na frequência de perdão e através daquele modelo, vamos dizer assim, se auto-limpou daquilo segundo a sua crença, né? Porque eu deixo bem claro que uma vez que se muda a consciência, você não precisa passar, muitas vezes, por papéis encarnacionais mais duros, assim, mas é preciso mudar a consciência antes, né? Sem essa mudança de consciência, aí sim, muitas vezes pode haver esse tipo de encarnação, até mesmo como uma última tentativa de tentar se equilibrar esse ser. Mas, mais uma vez, quero enfatizar, o sofrimento só é necessário se nós não mudarmos a nossa consciência. Em qualquer situação, em qualquer nível. Então, gente, espero que essas poucas palavras tenham deixado um pouquinho claro esse assunto sobre o que é a transição planetária, que já está acontecendo e que vai se intensificar mais ainda, e a barreira de frequência ela será provavelmente tirada. A barreira de frequência que impede que nós lembremos do nosso passado estelar, em breve existe uma grande possibilidade disso ser tirado. E eu enfatizo mais uma vez, 2026 é uma data uma fecha muito interessante em relação a esse assunto. O mais importante é vocês fazerem de conta que nada vai acontecer, focarem em se melhorarem a si mesmos, elevarem a vossa frequência, para que quando esses acontecimentos estiverem se passando, você não entre na energia de desespero, você esteja bem para, inclusive, não só se autoajudar, mas como poder estender as mãos àquele que vai precisar da sua ajuda. Mas isso só é possível se você estiver bem. Pois se você não estiver bem, como que você pode ajudar outra pessoa? Ou tentar levar consciência a outra pessoa, não é verdade?
Então, o mais importante, gente, é focar em vocês, estarem bem, se equilibrarem, usem a natureza, procurem não entrar na paranoia, na loucura das notícias da mídia, que são propositais para causar pânico, raiva, revolta. Procurem se manter equilibrados, por mais difícil que seja. Eu sei disso porque eu também estou encarnado e passo na pele tudo que vocês estão passando. E sempre estejam em contato também com as hierarquias espirituais de vocês, pedindo orientação, pedindo, vamos dizer assim, consciência, força para que você possa conseguir se ajudar nesse processo, vamos dizer assim. Deixo um grande abraço a todos, desejo que vocês fiquem aí na paz do vosso Cristo interno.